Pessoal, prosseguindo o nosso módulo de programação funcional com JavaScript, nessa aula eu quero trazer para vocês um novo método, que é o método filter. Então, o método filter, como o próprio nome já diz, ele vai agir como uma espécie de filtro. Então, a ideia do método filter é que você aplique uma função a um array e ele vai retornar para cada elemento desse array se o retorno é verdadeiro ou falso. Então, para a gente entender isso, eu quero apresentar um exemplo bem simples. Nesse exemplo, nós vamos declarar um array com vários números e vamos determinar nesse array quais números são pares ou ímpares. Então, para a gente fazer isso, vamos criar um array, vou chamar de meu array. E esse array vai receber uma lista de números, né? 1, 2, ok? De 1 a 9. E eu quero retornar dessa lista todos os números que sejam pares. Então, para a gente fazer isso, eu vou criar uma função, mas eu vou utilizar um método diferente de declaração de função. Vou colocar const, vou chamar a função de par, ok? Simplesmente par. E essa função, ela vai retornar, vou usar i, usar um nome de variável i, aplicar um arrow function aqui, e a minha condição é i por 102. O módulo de 2, certo? Tem que ser igual a 0. Então, se o módulo de 2 for igual a 0, então eu sei que meu número é par. Então, nós temos aqui essa variável que está recebendo uma função, variável não, essa constante que vai receber uma função, ok? Que vai retornar verdadeiro ou falso se o meu item for par ou não. Então, como é que a gente vai usar isso? Para usar é bem simples. Eu simplesmente vou aplicar direto no console de uma vez, console.log, só para a gente testar aqui, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu array, vou aplicar o método filter, ok? E aí, dentro do método filter, eu vou passar qual é a função que eu quero usar. Então, método filter par. Ok, vamos executar então, para a gente ver o que acontece. Node, chama de teste, né? Teste.js. Então, prontinho, ó. Perceba que ele recebeu um array que é composto por números que vão de 1 a 9 e a minha função par simplesmente retorna verdadeiro ou falso. Então, para a gente usar isso, a gente colocou meu array.filter e passou para o método filter qual seria a função que a gente está utilizando. Então, essa função aqui, a gente pode até fazer uma função ímpar para ficar um pouquinho mais organizado. Const ímpar. O módulo de 2, a gente sabe que o módulo de 2 para ser ímpar tem que ter resto 1. Então, a gente sabe que, por exemplo, vai pegar 9 dividido por 2 dá 4 com resto 1. Então, a gente sabe que isso é um número ímpar. Da mesma forma, posso simplesmente copiar aqui, ó, colocar aqui pares. E aqui embaixo eu vou colocar os números ímpares. Vamos executar e ver o que vai ser retornado. Pronto, então nós temos aqui embaixo a lista de números pares e a lista de números ímpares. Então esse foi um exemplo de uso da função filter. Então até mais, gente.